Muito boa noite. Meus melhores cumprimentos a todos aqueles que comparecem aqui durante o proferimento ao vivo desta exposição, bem como aqueles que assistem a esta explanação de modo posterior e até alguns que apenas ouvem, pois à maneira de um podcast. Esta nossa exposição no quadro da série Caminhando pela Lei 6.015. Série essa que foi acolhida para muita honra minha aqui nesta página prestigiosa da ARPEN do Estado de Goiás. Eu quero agradecer ao presidente Alain Nogueira e à vice-presidente Evelyn Valente, minha estimada amiga, pela honra que me concedem em poder utilizar esta página. E cumprimento mais uma vez a todos aqueles que participam aqui desta caminhada. O projeto, como tenho várias vezes observado, provém de uma registradora civil, lá do estado do Ceará, a doutora Thaís Luciana Mortielli de Castelo Branco, que pensava inicialmente, e isto procurei fazê-lo de maneira adequada, uma excursão, por assim dizer, paulatina e um tanto, talvez caiba esta palavra, um tanto dispersiva por outros caminhos laterais, dispositivo por dispositivo da Lei 6.015 de 1973. A ideia dela estava centrada fundamentalmente na circunstância de que essa lei data de tanto tempo atrás, cerca de 50 anos atrás, e que, portanto, já era exigível, tantas décadas depois, que nós repassássemos um pouco seus dispositivos. Hoje vamos tratar do tema do casamento religioso, de seu registro para efeitos civis, matéria que, na Lei de Registros Públicos, ocupa os artigos 71 a 75. E a primeira observação, e que deve ser feita com a devida cautela, porque ela não é sugestiva de uma solução plenamente incontroversa, está em saber se esses dispositivos dos artigos 71 e seguintes da Lei 6.015 continuam em vigor. Por quê? Porque a lei é de 73, com vigência a partir de 1º de janeiro de 1976, e, como sabem, no ano de 2002 tivemos o advento do Código Civil. E o Código Civil possui dois dispositivos, os artigos 1515 e 1516, tratando da matéria do casamento religioso quanto a seu registro, para cuidar da eficácia correspondente. Ora, um dos princípios hermenêuticos que devem ser considerados para fim de entender a compatibilidade das leis está exatamente em que as leis que tratam inteiramente de um determinado assunto revoguem as anteriores que tenham versado no mesmo tema. Então não faltou, e talvez não falte ainda, a boa parte dos doutrinadores brasileiros, a ideia de que o Código Civil, com seus artigos 1515 e 1516, revogou os artigos 71 a 75 da Lei de Registros Públicos. Entretanto, parece que prevalece o entendimento de que há uma compatibilidade entre esses dispositivos. A única incompatibilidade existente é a que diz respeito ao prazo que foi aumentado na Lei de Registros Públicos para que se promova o registro civil do casamento religioso. Apenas essa modificação. E no mais haveria uma correlação sistêmica entre os dispositivos do Código Civil e esses 5 dispositivos da Lei de Registros Públicos. E parece prevalecer o entendimento que, portanto, não houve revogação da Lei de Registros Públicos nessa parte, derrogação, portanto, uma revogação parcial pelo Código Civil. Mas tratemos então
desse dispositivo da Lei de Registros Públicos, chamando a atenção inicialmente para a referência constitucional que se encontra no parágrafo 2º do artigo 226 do nosso Código Político de 1988, ao dizer-se ali que o casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. Quer dizer isso, o casamento se realiza na esfera religiosa, mas que tem efeito secular, ou seja, efeito na esfera civil, são duas esferas distintas, a esfera religiosa e a esfera civil, mas remete essa eficácia à lei infraconstitucional. Essa é uma norma que está sempre na dependência da legislação infraconstitucional. Muito bem, o tema, quando entrou em vigor a Lei 6.015, estava submetido a uma legislação de 1950, do dia 23 de maio de 50, que era a Lei 1110. Esta lei, por sua vez, havia revogado a legislação anterior, uma legislação que era de 1937. Havia uma lei, a Lei 379, de 1937, que cuidava exatamente da regulação do casamento civil, do casamento religioso para os efeitos civis. E ali havia um dispositivo que eu começo a comentar com esse dispositivo, porque é um dispositivo que põe cobro a uma grave dificuldade que nós temos no dia de hoje. Eu já vou explicar qual é a dificuldade, mas primeiro vou ler aqui o dispositivo que havia no artigo 1º dessa Lei 379, que eu volto a dizer, de 1937. Essa lei teve uma alteração intercorrente com um decreto-lei de 1941, se não me engano, 41, 49, não, está por aí. Sem grande significado. Doutor Silmar, eu vou interromper um pouquinho a aula para dizer que já estou informado sobre a criação de uma academia, chamada Academia Notária, aí no estado de Goiás. Fico muito satisfeito com essa ideia e estimo que dê bons resultados. E, na medida do possível, quero ver se consigo ingressar na cerimônia. Eu tenho aula às 19 horas na segunda-feira, no dia 12. Mas eu creio que por volta das 20 horas já terei condições de ingressar para aplaudir essa iniciativa do Dr. Silmar e seguramente de outros juristas goianos que participam do interesse nas questões de direito extrajudicial. E eu agradeço ao Dr. Silmar a lembrança do meu nome. Bom, então, como eu dizia, essa Lei 379 foi alterada de maneira intercorrente pela Lei 3.200 até que foi revogada pela Lei 1.110. O que havia de interessante, eu gostaria de assinalar nessa lei antiga, de 1937, que é a Lei 379, era o seu artigo 1º, que dizia que aos nubentes seria facultado requerer ao juízo competente. Competente para quê? Competente para habilitação. Sempre há o tema da habilitação aqui, que a esta altura, com a lei 379, era necessariamente habilitação prévia. A ideia de uma habilitação posterior só ocorreu com a lei 1110. Então dizia que podia requerer ao juiz que o casamento fosse celebrado por um ministro, que podia ser da Igreja Católica, isso já estava listado lá, de culto protestante, culto grego, culto ortodoxo ou israelita. Aí vinha fecho. Ou de outro rito que não contraria a ordem pública ou os bons costumes. Portanto, havia uma indicação inicial que não era exaustiva, a ponto de que, afinal, se admitia que qualquer outro rito pudesse dar ensejo a esta celebração do casamento religioso, para que houvesse a possibilidade depois, mediante o registro, de eficácia civil. Contanto que esses outros ritos não contrariassem a ordem pública ou os bons costumes. Bom, aqui é uma observação, tanto a
a lei atual, quanto, estou vendo aqui, parece ser o artigo, deixa eu ver, artigo 72, por exemplo, da Lei 6.015, igualmente o parágrafo 1º de 73, e vai por aí afora, fala muito em celebração por um ministro religioso. Isso, pelo menos em relação à religião católica, tem que ser visto com uma certa cautela, porque para a religião católica, os celebrantes do casamento são os próprios nubentes. O sacerdote é apenas uma testemunha qualificada, ele apenas preside a cerimônia. Quem celebra o casamento são os próprios nubentes. Então a legislação aqui esbarra nessa dificuldade. Mas é interessante que, de início, houvesse apenas, ao menos uma enunciação, uma exemplificação de quem poderia, enfim, presidir, ou no termo da lei, celebrar esse casamento. Isso já não está indicado, nem mesmo a conta de exemplificação, na legislação vigente. Se nós formos ver no artigo 71, fala-se apenas para se casarem perante a autoridade ou ministro religioso. Se nós formos ver depois, ainda o que consta do Código Civil, vamos ver a mesma indicação geral. Não se fala, na verdade, quais são as religiões que podem ter esta autoridade de presidir-se uma cerimônia de casamento religioso, da qual cerimônia se possa extrair eficácia civil. Isso é um problema hoje, isso é um problema, porque nós temos, além das mencionadas antes, religião católica, religião israelita, temos seguramente umas 10.000 manifestações particulares do protestantismo. Temos mais a igreja anglicana. E aí, não contente com tudo isso, nós teremos milhares de religiões que nós não sabemos muito bem quais sejam. Religiões panteístas, religiões animistas e assim vamos por aí afora. E todas elas, de acordo com a leitura que se dá à norma constitucional, a norma constitucional que permite a liberdade de religião, estariam essas religiões todas admitidas para a celebração desse casamento religioso. Bom, houve aqui em São Paulo, isso me foi facultado, favorecido por eu agradeço muitíssimo a Isabela Bicalho Xavier por ter me mandado alguns precedentes aqui da jurisprudência administrativa paulista. Houve aqui em São Paulo uma tentativa de uma associação no sentido de que se fizesse um cadastro dessas autoridades religiosas, que pudesse controlar de onde vinham essas celebrações. Afinal, me parece que acertadamente a Corregedoria Geral de Justiça recusou essa possibilidade, porque a lei não diz quais são, não há possibilidade de limitar-se na via administrativa, pelo menos dessa vez, não há dúvida que não se pretendeu fazer uma legislação paralela por meio de uma decisão de caráter administrativo. Bom, desde então, o artigo 71, resolvido o primeiro problema, sabemos que qualquer religião pode levar a esse resultado. Os nubentes habilitados para o casamento, diz o artigo 71 da Lei de Registros Públicos, poderão pedir ao oficial que lhes forneça a respectiva certidão para se casarem perante a autoridade ou ministro religioso, nela mencionando o prazo legal de validade da habilitação. Então, hoje nós sabemos que com a lei codificada, com o Código Civil, esse prazo, que na Lei de Registros Públicos era de 60 dias, passou a ser de 90 dias. Bom, o Código Civil, por sua vez, diz que o casamento religioso, que atender às exigências da lei para a validade do casamento civil, com todos os requisitos que nós já vimos em exposições anteriores, para que possa haver o casamento civil, equipara-se a esse casamento civil, desde que registrado no registro próprio. A escrita do Código não é das mais exuberantes, né? Registrado no registro é realmente uma certa pobreza de linguajar. Mas, enfim, registrado no registro próprio,
produzindo efeitos a partir da data de sua celebração. Acontece que aqui chamamos a atenção para um outro ponto. A data da eficácia deste casamento religioso, dessa eficácia civil, é sempre contada da data da celebração. Mas, claro, a habilitação pode ser prévia ou pode ser posterior à celebração. Isso, como eu disse, vinha já era uma tradição desde 1950, com a Lei 1110, que admitiu a habilitação posterior. De modo que sempre há a possibilidade, havendo uma demora em fazer o registro, que ultrapassa, demora essa que ultrapasse o prazo de 90 dias previsto no Código Civil, de extrair da data da celebração a mesma eficácia. Mas, observemos, se houver uma habilitação prévia, habilitação antecedente, e o prazo de 90 dias for superado, deve fazer-se uma nova habilitação. Ou seja, haverá, pois, uma segunda habilitação, sem necessidade de renovar-se a cerimônia religiosa, renovar-se o ato religioso. Então vamos lá. Feita uma habilitação prévia, decorrido o prazo do casamento, mais de 90 dias para que o registro correspondente seja feito, retroage-se até a data da celebração, mas faz-se uma nova habilitação, em que são verificados os requisitos para o casamento, continuam presentes, porque nesse prazo decorrido, até que pode ser por muito tempo, podem esses requisitos estar agora submetidos a algum tipo de óbice, a alguma deficiência. De toda sorte, o que nós temos que aqui observar é que sempre será a data da celebração o termo aquó da eficácia desse casamento. Uma outra questão, volto a dizer, é verificar se é caso de exigir ou não habilitação, uma nova habilitação, quando o prazo posterior à habilitação prévia não foi respeitado. A esse propósito, há um outro caso aqui em São Paulo, muito interessante, que também me foi ensejado por uma diligência da professora Isabela Picard Xavier, de uma pessoa que faleceu antes de registrar o casamento religioso, e decorrido muito tempo, um prazo muito superior a 90 dias. E aí então há um pedido feito pelo cônjuge sobrevivente, o cônjuge supérstite, que então requer que se registre o casamento religioso para fins de obter a eficácia civil. E na via administrativa, isso foi negado, me parece com boas razões, acenando a circunstância de que a habilitação matrimonial, da qual nós já tratamos aqui em exposições anteriores, exige sempre o requerimento pessoal para o procurador dos dois nubentes. Mas, de maneira muito satisfatória, o julgado observou que nada impediria a possibilidade de um suplemento da vontade daquele que faleceu, já não poderia, portanto, consentir, mas esse suplemento não poderia ocorrer na via administrativa, demandaria uma via jurisdicional, que me parece também muito acertado nesse particular. Bom, prosseguindo aqui, o artigo 71, já vimos, 72 diz que o termo ou assento do casamento religioso, subscrito pela autoridade ou ministro que o celebrar, pelos nubentes ou por duas testemunhas, conterá os requisitos do artigo 70, exceto o parágrafo 5º. Ou seja, são os requisitos que nós já havíamos visto na aula anterior para o assento de casamento civil. Mais uma vez aqui, essa ideia de ministro que o celebrar deve ser vista como uma imprecisão da linguagem do legislador em relação, ao menos, à religião católica, em que o matrimônio, considerado como sacramento, tem por celebrantes os próprios nubentes, e não o sacerdote, padre, que preside essa solenidade. Aqui se fala em termo ou assento de casamento religioso. O que se quer dizer com isso?
Se o legislador teve efetivamente ou não intenção de fazer um discrimen aqui entre essas duas figuras, termo ou assento, isso diz respeito especialmente à ideia, que é claro que essas palavras podem ser tomadas como sinônimas, em certo sentido, mas há uma especialização possível. O assento é lançado num livro próprio. Então, não se fala propriamente em termo de nascimento, melhor falar em assento de nascimento, porque isso é lançado no livro próprio. Não se fala em termo de óbito, mas assento de óbito, que é lançado no livro próprio. Ao passo que o termo é lançado ou em um livro geral, ou em papel avulso. É preciso fazer um termo em papel avulso. E o assento deve ser num livro próprio, designativo. Assento de óbito, livro para o registro de óbitos. O assento de casamento para o registro de casamento. E nesse caso, o assento aqui significa que foi lançado, por exemplo, num livro próprio. A Igreja Católica possui um livro próprio para o casamento. Então, ali é um assento. Outras igrejas podem não ter um livro próprio. Nesses casos, faz um termo referente à cerimônia. No fundo, esse documento, com uma forma ou outra, atende às exigências legais. E faz bem, o legislador aqui fez bem em falar termo ou assento exatamente para evitar discussão sobre o que poderia ser ou não objeto do registro civil que se vai buscar desse casamento. Agora, notem que há sempre a exigência de um título literal, de um documento. Isto é documento. Ou seja, é algo que ter uma corporeidade e que remete à necessidade de uma literalização, de uma textualização. Deve ser subscrito pelos nubentes, por duas testemunhas e pela autoridade ou ministro que o celebrar, de acordo com o artigo 72. O artigo 73 é o que fala do prazo de 30 dias a contar da realização, ou seja, a contar da celebração, para que se faça o registro civil correspondente, para que haja, portanto, a inscrição, o assentamento, que é no livro B, auxiliar desse casamento religioso. Diz que o celebrante, já sabemos aqui as restrições que há quanto a isso, o celebrante ou qualquer interessado poderá, apresentando o assento ou termo do casamento religioso, requerer o registro ao oficial de cartório que expediu a certidão. Então, o registro será feito perante o oficial do cartório que expediu a certidão de habilitação. Suposto, portanto, aqui que se trate da habilitação prévia. Num caso, ou celebrado o casamento, de uma habilitação posterior, as duas coisas são requeridas ao mesmo tempo. Quando é prévia, volta ao cartório e apresenta. Quando é habilitação posterior, as duas coisas são pedidas de maneira simultânea. O assento ou termo conterá a data, aí vem data da celebração, lugar, culto religioso, aqui é que a Vera começa a ver os problemas, essa dimensão imensa, são milhares de cultos religiosos distintos. Algumas religiões, até algumas que não se afirmam religião, não se pretendem religião, embora não sejam, e que se dizem cristãs, embora não sejam, porque uma religião cristã tem por fundamento inevitável que se acredite, que se creia que Cristo é Deus. Senão não é cristão. Algumas se afirmam cristãos sem esta crença e não tem rito. E por não terem rito, se casam em locais que têm ritos. Então procuram as igrejas em que se haja a celebração ritualística do casamento e assim se faz. E agora, ultimamente, o que tem tomado moda também são os casamentos feitos na praia, em fazendas, em campos abertos, etc., com novos cultos religiosos. Isso tudo cabe aqui dentro desta previsão amplíssima, que seja que qualquer religião, qualquer culto religioso possa ter esta possibilidade de celebrar casamentos. Anotada a entrada do requerimento da inscrição do casamento religioso no registro civil, o oficial fará o registro no prazo de 24 horas. O registro deve ser feito um prazo bastante curto. E a autoridade, parágrafo 3º, a autoridade ou ministro celebrante, novamente a mesma questão, ministro celebrante,
arquivará a certidão de habilitação que lhe foi apresentada, devendo nela anotar a data da celebração do casamento. Bom, isso é o artigo 73. O artigo 74 fala exatamente do casamento religioso celebrado sem habilitação posterior. Lembremos que, sem habilitação prévia, mediante habilitação posterior. Lembremos que na origem da nossa lei a respeito do casamento religioso, que mediante o registro obtém eficácia civil, nós tínhamos, essa lei 379, nós tínhamos a exigência irresistível, infranqueável, de habilitação prévia. E já com a Lei 1110 de 1950, nós passamos a ter a possibilidade de uma habilitação prévia ou de uma habilitação posterior. Aqui, a lei prevê claramente a habilitação posterior. Diz: o casamento religioso celebrado sem a prévia habilitação, portanto admite habilitação posterior, perante o oficial do registro público, poderá ser registrado desde que apresentados pelos nubentes com requerimento de registro. Portanto, por isso que eu disse que a habilitação vai ser feita juntamente com o requerimento do registro, a prova do ato religioso e os documentos exigidos pelo Código Civil, suprindo esses documentos, eventual falta de requisitos no termo de celebração. E não haverá, evidentemente, forma de evitar a observância legal daquilo que está previsto como requisito do casamento e de sua forma no Código Civil. Até porque o Código Civil está mencionado expressamente nesse artigo 74. Processada a habilitação, aqui estou falando da habilitação posterior, com a publicação dos editais, hoje nós sabemos como eles se publicam, porque vai aplicar-se também a mudança da Lei 14.382 a respeito da publicação desses editais de proclama. Certificada a inexistência de impedimentos, o oficial fará o registro do casamento religioso, de acordo com a prova do ato e os dados constantes do processo, observando lá o artigo 70. E o artigo 75 confirma aquilo que nós dissemos: o registro produzirá efeitos jurídicos a contar da celebração do casamento. Se nós formos ao Código Civil, nós vamos ver que a não ser a questão do prazo, que era de 30 dias, 60 dias, e que passou a ser de 90 dias pelo Código Civil, não há grandes mudanças, ou praticamente não há mudança alguma em relação ao tratamento que se dá ao registro do casamento religioso para fins de eficácia civil. Lá o 1515, já vimos, o casamento religioso que atender às exigências da lei para a validade do matrimônio civil está equiparado a esse casamento civil. Desde que seja inscrito, ou como diz a lei, registrado no registro próprio. Podia ter usado assentado no registro próprio, já que vai para o livro B auxiliar, que é exatamente para esse fim, portanto é um caso de assentamento. Produzindo efeitos, diz o 1515, a partir da celebração, que é exatamente o que está no artigo 75. Então até aqui não há nenhum conflito entre a Lei 6.015 e o Código Civil. O 1516 vai dizer o que é claramente lógico, coerente com todo o sistema de proteção ao casamento, que é o casamento civil, o registro do casamento religioso, o registro civil do casamento religioso, portanto, subordina-se aos mesmos supostos, aos mesmos requisitos que são exigidos para o casamento civil. Ou seja, não é porque se vai fazer o casamento religioso, se é que se quer obter o efeito civil, notem bem, que se poderá ultrapassar, superar, enfim, vulnerar os requisitos para o casamento civil. Claro, pode haver casamento religioso sem observância dos requisitos da lei civil, mas nesse caso o que ele não poderá é ser registrado, não poderá ser reconhecido para efeitos civis. Esse é o tema. Pode haver, imaginemos aí uma religião que permita, hoje em dia está na moda, não é? Há casamentos com animais, casamentos com a Torre Eiffel, casamentos com o Muro de Berlim, e não faltará, seguramente não faltará, numa situação mundial em que se criam dezenas de religiões a cada dia, não faltará alguma que
admitirá esse tipo de celebração. Mas não vai obter efeito civil, por quê? Porque não cumprirá, não satisfará os requisitos da lei civil. O parágrafo 1º desse artigo 1516 diz que o registro desse casamento religioso deverá ser promovido, solicitado, requerido junto ao registro civil competente, dentro de 90 dias a contar de sua realização. Aqui sim nós temos uma mudança em relação ao artigo 73, que falava no prazo de 30 dias. Acho que falei 60 dias há pouco aqui, que é a diferença entre o novo prazo e o antigo, que é de 60 dias. Então deverá ser promovido dentro de 90 dias de sua realização. E isso se faz mediante a comunicação do celebrante ao ofício competente, ao ofício registral competente. Ou, não sendo assim, por iniciativa de qualquer interessado. Aqui entra o problema de verificar como se controla esse interesse. Quando a lei fala qualquer interessado, é qualquer mesmo. Agora, como fala em interessado em vez de qualquer pessoa, há a discussão sobre a possibilidade do controle do interesse. Aparentemente não é só dos nubentes, haverá outras pessoas que possam ter interesse em mostrar em que haja extração de efeitos civis. Vamos pegar aqui uma hipótese. Um juiz vai dar uma sentença num caso que interessa uma determinada mulher. E alguém sabe que esse juiz é casado no religioso, só um casado religioso com essa mulher. Então vai e tem interesse em fazer prova de algo que vai impedir que ele dê essa sentença. Para termos aqui um exemplo, uma ilustração do que pode ocorrer. Existem outras hipóteses, evidentemente, que podem levar a esse mesmo resultado. Mas é preciso que a homologação, se ela for prévia, ela tenha sido devidamente homologada. E após esse prazo de 90 dias, se não for registrado, o exemplo que eu dei há pouco, deverá haver uma nova habilitação. Ou seja, apesar de ter havido uma primeira habilitação, se o registro for promovido depois de 90 dias da celebração, deverá ser necessariamente renovada a habilitação, fazer uma habilitação posterior. O casamento religioso, diz o parágrafo 2º do mesmo artigo 1516, que seja celebrado sem as formalidades exigidas no Código, então terá efeitos civis. Quando? Se a requerimento do casal, note, requerimento do casal, significa dos dois, dos cônjuges que celebraram o casamento, for registrado a qualquer tempo no registro civil, mediante prévia habilitação perante a autoridade competente. Aqui, propriamente, prévia habilitação significa, na verdade, fazer uma habilitação depois do casamento. Ela é posterior aqui. Não parece que seja adequado falar em prévia habilitação se for depois do casamento religioso. Vai retroagir essa eficácia. E será nulo, diz o parágrafo 3º, que tem um interesse peculiar nisso, será nulo o registro civil do casamento religioso se antes dele qualquer dos consorciados, ou seja, daqueles que se juntam, houver contraído com outro em casamento civil. Interessante que fale aqui com outro, né? Porque se não houvesse essa expressão com outro, poderia pensar-se que o registro civil do casamento religioso fosse nulo, porque houvesse um casamento civil anterior com a mesma pessoa. Não. Aqui é preciso que se refira a outra pessoa. Mas sempre se põe em discussão o que ocorre com essa nulidade do casamento religioso. Decretamos a nulidade do registro civil e qual é a situação, o status dos nubentes, ou, como diz a lei, dos consorciados. Existem 3 posições a respeito do tema, nós não vamos aqui disputar sobre isso, é uma matéria importante da doutrina civilista, da doutrina do direito de família, e vamos deixar o do direito matrimonial, se quisermos, não é matéria propriamente de registro, porque o que afeta o registro é a nulidade, mas eu vou deixar apontados esses pontos. Pode ser que esse consórcio
desse casamento religioso cujo registro se declare nulo, seja considerada uma união estável. Uma outra situação é considerar como casamento putativo, e uma terceira, que parece ter a maior inclinação doutrinária, indica a posse do estado de casado. Então são as três posições. E com isso nós temos aqui esse quadro do registro do casamento religioso para a obtenção da eficácia ou dos efeitos civis. Eu quero, até vou pedir aí a esse pessoal tão bom que participa aqui das nossas reuniões, que qualquer dia desse ele esclareça, quem sabe no comentário aqui, qual é sociologicamente a ocorrência desse tipo de registro. Ou seja, vai ao livro B lá, auxiliar e verificar exatamente quantos são os casos que ocorrem, por exemplo, dentro no período de um ano. Para nós termos uma ideia de se esses dispositivos têm realmente uma eficácia sociológica. Eu estou dizendo isso porque é sabido que, pelo menos em algumas dioceses no ambiente católico, não se admite o casamento religioso sem, ao mesmo tempo, uma habilitação prévia e que se faça o casamento civil ou antes ou no mesmo dia, logo após o casamento religioso ou logo antes do casamento religioso. E como é de longe a celebração na religião católica, por mais que hoje o volume de católicos no Brasil tenha decaído um tanto, e por mais que boa parte desses que se afirmam católicos, quando se faz pesquisa do IBGE, efetivamente não o sejam, o fato é que na hora do casamento costumam casar-se na igreja em que foram batizados. Então eu gostaria de, depois, se alguém pudesse informar-me qual é mais ou menos esta incidência para ter um controle de campo, sabe? Verificar se efetivamente essas normas têm uma utilidade maior ou menor. Eu quero agradecer a todos aqui os que compareceram a mais esta exposição do Caminhando pela Lei 6.015, esse projeto da doutora Thaís Castelo Branco. Quero também agradecer ao doutor Alan Nogueira e a Evelyn Valente, presidente e vice-presidente, de maneira respectiva, da ARPEN Goiás. Agradeço a todos os valiosos integrantes da diretoria dessa entidade goiana e convidá-los para daqui a 15 dias voltarmos aqui a nossas considerações a respeito do registro, nesse momento, do registro civil das pessoas naturais e mais à frente continuando com as outras classes de atividades registrais. Olha, a professora Isabela está dizendo que a escolha por esse rito é significativa. Vejamos, agora eu vou esperar que ela responda. Vamos ver. Ela vai ver, pelo visto, no livro B, auxiliar. Professora Isabela, que é professora aqui do Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, aqui no curso de pós-graduação, é também registradora civil na comarca de Miguelópolis, aqui no estado de São Paulo. Bom, professora, não vamos despender mais o valioso tempo dos nossos espectadores aqui. Olha, 30% dos casamentos. É interessante, é um número bastante significativo, bastante significativo. Interessante isto. E é possível depois, sabe o que valeria a pena, doutora Isabela? Seria fazer um estudo, aliás, é um artigo interessantíssimo isto. Verificar quais os cultos que amparam esses casamentos. Quantos são esses casamentos num dado período de tempo?
o que eles representam em relação ao volume total dos casamentos realizados e quais são os cultos que propiciam esse tipo de matrimônio e seu consequente registro para a eficácia civil. Mas eu agradeço de logo esta sua diligência. Muito obrigado. Quero também agradecer, vi aqui algumas pessoas conhecidas, a doutora Aline Ferrarese, a doutora Amanda Gil, a doutora Margarete Maia, a doutora Laura Larice Moura, a doutora Evelyn Valente, minha estimada amiga, e também já fiz a minha saudação ao doutor Silmar Lopes. Muito obrigado a todos e dentro de 15 dias, se Deus permitir, voltamos aqui para a nossa continuação nesse nosso caminhando pela Lei 6.015. Muito obrigado.